Olá, é com muito prazer que a gente está aqui para meditar mais uma vez na Palavra de Deus, dentro dessa série que nós estamos realizando sobre as nossas escolhas. Fazer escolhas é um desafio, tem riscos e nem sempre escolhemos da melhor forma, porque nós não temos domínio sobre tudo. Podemos escolher algumas coisas, mas tem outras coisas que não dá para escolher mesmo. Elas são contingentes, elas estão aí determinadas na nossa vida. Mas naquilo que a gente pode escolher, a gente precisa fazer as nossas decisões de maneira consistente, consciente. E é com muita alegria que a gente pode usar essa proposta de reflexão para a nossa meditação neste dia de hoje. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso canal. Essa mensagem é uma transmissão para que os irmãos e irmãs possam celebrar um culto ao Senhor junto com aqueles que estão aí à sua volta. Então aproveite para glorificar ao Senhor, para dizer para o Senhor o quanto você o ama, o quanto você confia nas suas promessas, o quanto você está disposto a fazer uma entrega de sua vida ao Senhor. Ah, não deu ainda para fazer isso? Hoje é o dia da gente falar sobre isso. Abra o seu coração para aquilo que a palavra de Deus quer colocar dentro aí da sua mente, da sua consciência. Abra a sua vida para a ação do Espírito Santo. Nós estamos numa série de mensagens em que a gente vai tentar abordar aqui essas circunstâncias inusitadas em que a gente é levado a fazer escolhas. E essa questão da escolha não é só algo que diz respeito a nós. Deus também faz escolhas. Deus escolheu nos amar. Deus escolheu cuidar da gente. Deus escolheu se importar conosco. E isso é um fator muito importante para a nossa reflexão. Eu quero colocar aqui o texto que nós vamos usar para a nossa meditação hoje. Está aqui a nossa apresentação, como a gente sempre faz em nossa igreja, em que a gente vai apresentar a palavra de Deus e o tema da mensagem desta noite. O tema da nossa série é escolhas. O que você pode fazer para fazer a diferença? O que pode fazer a diferença na nossa vida? O tema de hoje é amar incondicionalmente. Essa é uma decisão dificílima, mas Deus deixou um exemplo maravilhoso sobre o que é amar. Porque esse amor incondicional nós encontramos na atitude dele para conosco. O texto que eu escolhi está lá em Lucas, capítulo 15. É um texto conhecidíssimo, que é a parábola do filho pródigo. Já preguei diversas vezes nessa parábola, mas hoje eu quero dar ênfase a um tema que passa muito despercebido da nossa meditação. O texto que eu quero ler encontra-se em Lucas, capítulo 15, verso 20. Ele ainda estava longe quando o pai o viu, o qual, movido por compaixão, correu, abraçou-o fortemente e ternamente o beijou. Nós estamos aqui diante de alguém que demonstrou um amor profundo, um amor por quem não merecia, mas era um pai cheio de saudade, cheio de ternura, cheio de acolhimento, cheio de compaixão. E esse recado dessa atitude do pai fala muito aos nossos corações. Deus abençoe a leitura da sua santa palavra. Eu tenho para mim, irmãos e irmãs, que o amor é uma atitude. Ele não é simplesmente um sentimento, ele é uma atitude, e essa atitude depende de uma escolha.
A gente pode escolher entre amar e não amar. Não, é interessante observar que nessa escolha que podemos fazer, só há duas opções. Ou você ama ou você não ama. E isso para nós tem um valor muito grande para a nossa meditação de hoje. Na escolha de amar ou não amar, não dá para escolher amar muito ou amar pouco. Não dá para escolher amar mais ou amar menos. Mas dá simplesmente para amar ou não amar. Há diversas formas humanas de amar. E pode ser que nessas outras formas de amar, comporte aí um indicador para mais ou para menos. Entretanto, nenhuma dessas formas humanas de amar corresponde ao modo como Deus escolheu amar a humanidade. Esse amor divino é distinto de todos os demais. Tanto que o escritor do Novo Testamento escolheu uma palavra grega diferente para se referir a esse amor. É o amor ágape. Essa palavra ágape não tem uma tradução específica para o português. Ela é simplesmente o amor em sua essência, o amor verdadeiro, o amor que eu quero chamar aqui como amor incondicional. Sabe por quê? Porque o amor de Deus é um amor intenso, é um amor louco, é um amor sem medida. É a melhor definição que a gente encontra em língua portuguesa para esse tipo de amor, amor incondicional. Isso quer dizer o seguinte: esse amor divino por nós não depende de condições prévias. Ama-se por uma escolha que parte da iniciativa própria da pessoa que ama, sem expectativas, sem aguardar respostas. É amar pela própria condição de ser. Ama porque é amor, visto que não há outra forma dele ser senão amar. E a maior demonstração desse amor incondicional encontra-se nessa parábola, a parábola do filho pródigo, narrada por Jesus em Lucas capítulo 15. Nessa parábola, Jesus fala de um pai que tinha 2 filhos. E esses 2 filhos têm atitudes distintas, como toda família. E certo dia, um desses filhos pediu a sua parte da herança em vida. E pior ainda, em espécie. Um judeu daquela época, ouvindo essa história, bateu na cabeça dele algo diferente do que acontece conosco, aqui em pleno Brasil do século XXI. Lá naquela época, um pai ouvir o pedido dessa natureza de um filho era uma insanidade. Impossível imaginar que um filho pedisse tal coisa e um pai pudesse atender tal pedido cabuloso, esse pedido que não faz sentido algum. Para os ouvintes judeus, essa história era cheia de absurdos, principalmente pelo fato de que alguém que tinha a condição social daquele pai jamais iria fazer parte desse tipo de acordo. Esse pai era de uma elite conservadora, ele tinha os seus recursos aplicados para atender as necessidades sociais daquela época e a sua família era orientada pelos rigores das tradições familiares daquela época. Então era inconcebível que um pai judeu agisse de forma como aquele pai agiu, não como filho. O filho é apenas
o canal de demonstração desse atendimento do pai. O pai, sim, é o que chama a atenção. A maneira como esse pai agiu, porque era inconcebível que tal fato acontecesse. Eu fiz uma relação dos absurdos que estão nessa parábola. O primeiro absurdo é o fato de que um filho determina como será sua herança ainda em vida de seu pai. Impossível imaginar isso, mesmo para os padrões de nossos dias atuais. O segundo absurdo é o fato de que um pai atende a esse desejo inconsequente do seu filho, sem medir as implicações legais que isso envolvia naquela época. O terceiro absurdo, a atitude de arrependimento do filho, depois que esbanjou tudo, gastou tudo do jeito que quis, viveu da vida do jeito que ele queria, foi um perdulário, um gastador, um irresponsável, e só depois, quando chegou lá no fundo do poço, lembrou que tinha pai. Depois que o pai lhe deu tudo. Isso é uma insanidade, não dá para se imaginar alguém com essa condição. E o quarto absurdo, o acolhimento do pai àquele filho que desperdiçou os bens da família, que viveu do jeito que quis e depois de gastar tudo, ainda queria atenção do pai. E aquele pai, ainda assim, acolhe o filho imprudente, abre as portas da sua casa. Mas o verdadeiro retrato dessa história não é nenhum desses absurdos. É a forma com que o pai demonstrou o seu amor incondicional, que é a atitude de se levantar, de correr ao encontro do filho que retornava para casa. Aí você imagina, faz um retrato mental aí para você, um senhor idoso, olhando lá no fundo da estrada, um andarilho que não dá para identificar quem é, a vista já turva, aquele homem nobre que possivelmente estava sentado em algum assento próprio para ele, ele se levanta, ajeita a roupa avolumada que ele tinha para se proteger do vento e do calor, levanta a roupa para que suas pernas fiquem livres e sai correndo ao encontro daquele homem estranho que parecia o seu filho. Dá para você imaginar o que era isso? Que cena para nós hilária, mas para aquela época ridícula. Um homem que abre mão da sua nobreza para demonstrar que ele estava sentindo naquele momento ao acolher um filho que não merecia. O encontro com o filho foi marcado por muita paixão, um abraço forte, um beijo afetuoso, coisas que não eram comuns daquela época, mas ainda assim eram os gestos em que o pai demonstrava a sua compaixão. Compaixão quer dizer alguém que sente aquilo que o filho estava sentindo. E o filho estava envergonhado. E o pai não media esforços de acolher o filho na sua dor. O que está por trás dessa história não são os absurdos tão evidentes, mas o quanto aquele pai foi capaz de amar um filho irresponsável, esbanjador, imoral. O mais curioso são os retratos que essa história aponta. O pai é a figura de Deus. O filho rebelde é a figura do ser humano. E tem ainda aquele filho que reclamou, que é a figura do judeu, que não entendeu aquela história.
Jesus quis chamar a atenção para o modo como Deus demonstra o seu amor de forma incondicional para todos nós. E aí há 3 expressões desse amor incondicional de Deus nessa parábola. A primeira expressão é o fato de que Deus escolhe nos amar porque é da sua natureza amar. Não existe outra forma de Deus existir a não ser como amor. Deus é amor, diz as Escrituras. Da parábola do filho pródigo, o pai respeita a liberdade do filho, a sua escolha, as suas decisões, e diz: vai em paz, toma, eu não vou prender você. Ele não faz exigências, não impõe regras, não estabelece padrões de conduta. Ele simplesmente atende ao pedido do filho e libera, deixa ele ir. Olha, gente, isso nos dá uma grande lição, que é a maneira como Deus nos trata. Pessoas que amam desejam que o outro seja livre. Deus não nos aprisiona. Pode ser que as religiões aprisionem, mas Deus não estabelece para nós prisões, condicionamentos. Ele apenas diz: faça o que você quiser, mas Ele sempre estará à disposição para nos acolher. Pessoas que amam desejam que o outro seja livre. Deus não deseja que acolhamos seu cuidado amoroso pelo que ele faz, pelo que ele ameaça, pela sua punição. Deus quer que nós acolhemos o seu amor pelo que ele é pelo que ele é. Mateus capítulo 6, 32 diz assim: mas o Pai Celestial de vocês sabem o que vocês precisam. Deus sabe de todas as nossas necessidades e Ele está pronto a nos abençoar e a usar o seu poder e graça para nos acolher como alguém que nos ama profundamente. A segunda expressão desse amor incondicional de Deus é o fato de que esse amor nos orienta em relação ao cuidado que ele tem para conosco. É a maneira como Deus ama que ele cuida de nós. É na medida do seu amor, não na medida de nossa necessidade, não na medida das nossas súplicas, mas na medida do seu amor. Olha que interessante. Aquele filho perdulário, que não é pródigo, ele é perdulário, gastador, irresponsável. Ele viveu como quis. Alguém diria nos dias de hoje que ele viveu adoidado. Agiu como se não houvesse amanhã. E a nossa relação com o pai muitas vezes lembram isso. Agimos como se Deus não existisse. E isso não faz diferença se a gente é crente ou não crente, qual é a religião que você segue. Há muitos cristãos que têm agido como se Deus não existisse, como se não houvesse amanhã. Nessa relação com o Pai Celeste, não se dá pelo uso da força, pelo uso do poder, pelo uso do medo, mas pela certeza que não importa o que aconteça, a casa do Pai sempre será o lugar seguro para a gente retornar. Essa é a grande mensagem. Deus está sempre com a sua casa aberta para nos acolher e nos receber. Mateus 7,11 diz assim: olha aqui, vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais seu Pai, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Deus é um Pai amoroso e Ele sabe que a gente precisa do seu cuidado. Ele sabe o quanto a gente precisa do seu amor e Ele está sempre pronto a fazer o melhor por nós. Mas há uma terceira expressão desse amor incondicional de Deus.
É o fato de que o amor de Deus por nós é tudo aquilo que cada um de nós precisa. Pode ser que você imagine que precisa aí de algumas coisas, de uma conta bancária maior. É verdade, todos nós precisamos pagar as nossas dívidas. Pode ser que você precise de um veículo melhor, de uma casa melhor. Pode ser que você precise de mais oportunidades no seu trabalho. Pode ser. Pode ser que você precise de um bom relacionamento, de um cônjuge mais atencioso, mais atenciosa, de respeito dos seus filhos, das suas filhas. Pode ser. Mas sabe o que o nosso Pai Celestial sabe do que a gente de fato precisa? A gente precisa de um Deus que nos ame. A volta do filho, daquele filho rebelde, foi marcada por um novo começo. E esse é o detalhe importante do cuidado de Deus para com aqueles que se perderam. E esse novo começo que é dado ao filho é como se nada tivesse acontecido antes. Como diz o profeta, dos seus pecados jamais me lembrarei deles. Era um tempo de celebração, é o tempo da festa da alegria, porque aquele filho tinha finalmente compreendido o valor de viver junto ao Pai. E nem todos conseguem compreender isso. Aquele filho, aquele outro filho que ficou em casa, ele mesmo demonstrou uma certa indignação, porque o pai foi amoroso com o rebelde. E deu àquele filho rebelde aquilo que ele nunca tinha dado a ele enquanto estava ao seu lado. E é importante a gente entender isso. Não é a nossa religião, não é a nossa maneira de trabalhar e achar que está fazendo alguma coisa por merecer. A maneira como Deus cuida de nós tem a ver com o seu amor. E é pelo seu amor que Ele nos acolhe como somos. Para um Pai que ama incondicionalmente, o que vale é a nossa vida daqui para frente. É o que vamos fazer com aquilo que Deus fez por nós. Na carta de João, primeira carta, capítulo 4, verso 10, há uma expressão que me chama muito a atenção. João diz assim: nisto consiste o amor. Amor incondicional, porque é o amor ágape. A palavra que está lá é ágape. Nisto consiste o ágape. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como expiação pelo nosso pecado. O amor de Deus é tão intenso que Ele é capaz de colocar em risco até mesmo a si próprio, para que Ele possa ver a gente salvo, resgatado de nossa própria perdição. Isso é amor. É o amor de nos alcançar como somos e nos fazer novas criaturas. Quando aquele filho que ficou em casa demonstrou sua estranheza pelas expressões de amor do pai pelo filho rebelde, ele foi chamado ao diálogo. Não é mais ou menos assim? A pessoa mata, a pessoa esfola, estupra, faz de tudo quanto é atrocidade e aí se converte. É como se nada tivesse acontecido. Mas é verdade. Ele faz isso com a gente. Ele diz que dos seus pecados ele não se lembrará mais. Ele não vai se lembrar daquilo que a gente fez de mal na nossa própria vida. Deus coloca os nossos pecados, como diz o profeta, na profundeza do mar. O perdão que o Senhor nos dá é um perdão completo. O amor incondicional de Deus leva Ele a nos perdoar completamente. Olha, gente, as justificativas que o Pai apresentam estão ligadas ao valor da vida do filho.
A beleza do momento que retrata aquele encontro do pai com o filho perdido está no fato de que o que estava perdido havia se achado, como disse Jesus. O Pai que nos ama incondicionalmente está sempre à disposição de dialogar conosco, de apresentar o seu amor, de justificar os seus atos por causa do seu amor. Ele conhece o coração da gente, ele conhece o teu coração, ele conhece o meu coração e está sempre pronto a demonstrar esse amor. O Pai escolheu nos amar. Essa é a grande mensagem da parábola do filho pródigo. O Pai escolheu amar a toda a humanidade, a todo que se encontra perdido, e está disposto a fazer o que for preciso para que a gente possa reencontrar a alegria de viver na presença do Pai. E mais do que isso, por causa do seu amor incondicional, ele resolveu nos acolher como seus filhos amados, nos tratar como filhos queridos, como pessoas que ele ama profundamente. Lembrando ainda a palavra do apóstolo João, no capítulo 3, verso 1 de sua primeira carta. Veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu, a ponto de sermos chamados filho de Deus, o que de fato nós somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Imagine, pensa no que você já fez na vida, e ainda assim Deus chama você de filho. Não porque você mereça, não porque você é bonito, bonita, não porque você é uma pessoa de bem, mas porque você foi amada, amado pelo Pai Celestial. Um amor sem medida, um amor que foi oferecido para nós, e Ele quer colocar tudo isso à disposição de mim e de você. Tudo que a gente precisa é se jogar nos braços do Pai, porque Ele já está vindo ao seu encontro. Ele já está largando tudo e passando todos os riscos para que você possa ser acolhido como um filho amado. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e a colocar a sua vida diante de Deus. Se sentir abraçado por esse Pai amoroso. Se você se sente abandonado, desprezado, uma pessoa que perdeu completamente a alegria de viver. Esse é um tempo de você se derramar diante do Senhor e colocar a sua vida à disposição dele. Receba esse abraço carinhoso do Pai, que te acolhe como um filho amado. Feche seus olhos, fale com Deus. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado por esta noite, por esta palavra, e que ela encontre, ó Deus, lugar em algum coração aflito, que está sentindo o peso das suas escolhas, das suas decisões, sabendo que a maior escolha de que nós precisamos já foi feita por um Pai amoroso, esse amor sem medida, que foi capaz de enviar seu próprio Filho para suportar a dor da cruz, a rejeição, e nos tornar filhos amados, filhos e filhas dele, por amor, simplesmente por amor, sem levar em conta o que fizemos no passado, mas apenas dizendo que o que vale agora é daqui para frente, a partir desse abraço carinhoso do Senhor para conosco. Guarda a nossa vida, Senhor, abençoe a cada um de nós, nossas famílias, e te pedimos que o Senhor complete a tua obra na vida de cada pessoa com o teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Que prazer poder compartilhar com você este momento de reflexão. Se a mensagem tocou em seu coração e você quer conversar sobre isso, eu convido você a entrar em contato conosco. Nossa igreja tem reuniões presenciais e reuniões online. Hoje estamos numa reunião online, mas domingo que vem estaremos reunidos presencialmente. Eu convido você a estar conosco. Vem conversar com a gente, vem dialogar conosco, que é aquilo que nós queremos fazer com você.
e estabelecer uma caminhada juntos e juntas para a glória do nosso Deus. Espero que essa palavra possa fazer diferença na sua vida. No domingo que vem, então, no nosso espaço, poderemos nos encontrar. Hoje é Dia dos Pais, curiosamente. Bom, não foi acidental, não foi por acaso que a gente escolheu a parábola do filho pródigo, para lembrar o amor do Pai, mas o amor do Pai divino como inspiração para a nossa conduta como pais nos dias de hoje. Receba o nosso abraço, você que é pai, você que tem os seus filhos distantes, você que está aí, quem sabe, sentindo saudade dos seus filhos, como eu, por exemplo, meu filho está longe, mas eu sinto que o Pai nos acolhe com amor maravilhoso. E se você que é filho e está aí sentindo a falta do seu pai porque ele já partiu para a eternidade, receba o nosso abraço, receba o nosso carinho, que Deus o abençoe. Eu desejo a todas as famílias, mesmo com seus pais vivos ou não, presentes ou não, eu desejo a todos e todas um feliz Dia dos Pais. Recebe aqui o nosso abraço e que você seja ricamente abençoado pelo Senhor neste dia. Bom, gente, até o próximo domingo. Um bom restinho de domingo na presença do Senhor.